que vão rolar, então pode passar aí, Bruno. Primeiro, para esse evento que a gente gostaria de compartilhar, é o dia 11 de julho, bate-papo com usuários, é a nossa ideia de fazer aqui, de trazer alguns cases de empresas mesmo, não de pegar e entrar dentro da instância, porque a gente sabe que, pô, não é tão bacana assim para muitas empresas, né? Mas de trocar uma ideia sobre o que tem feito, sobre como tem usado o Marketo. Então, alguns de vocês podem esperar até uma mensagem nossa nos próximos dias no LinkedIn para a gente trocar essa ideia juntos. Pode passar aí, Bruno. Se você quiser complementar também. Não, pode mandar bala. E aí tem outros 2 webinars que já são da Adobe Global, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro é esse Champion Deep Dive. Os Champions do Marketos é um grupo de pessoas escolhidos pela Adobe todo ano para representar as pessoas mais influentes dentro da comunidade. Todo mês eles têm um webinar desses, tá? Que a gente tenta compartilhar com vocês, mas geralmente quando a gente chega no nosso encontro, esse Champion Deep Dive já passou, assim. Então, e a gente não tem a data do próximo. Mas hoje, por sorte, a gente conseguiu ter, que vai ser amanhã. E eles vão falar sobre como herdar uma instância do Marketo. Então, se você, quem aí trabalha com consultoria, deve ter pegado algum cliente que já tinha uma instância, ou até mesmo quem está entrando numa nova empresa já está entrando numa instância que já existe, já foi construída, e como que você pode herdar essa instância da melhor maneira possível. Depois eu vou passar os links aqui no chat também, porque eu acabei de perceber que vocês não vão conseguir clicar. E o outro, no dia 21 de junho, vai ser sobre Journeys, que é uma nova feature que eles estão colocando dentro do Marketo. Então, quem aqui já sofreu construindo várias smart campaigns, uma chamando a outra para mandar um e-mail, depois espera 3 dias para mandar outro e-mail, espera 5 dias para mandar um SMS, sabe do sofrimento que pode ser fazer essas smart campaigns uma colada dentro da outra. E o Journeys vai possibilitar criar campanhas naquele formato de arrastar e colocar mesmo, sabe? De drag and drop. Você vai pegar, send e-mail e fazer o link entre um passo e outro. A gente ainda não viu essa feature, tá? Eu vi já, hein? Eu já vi, já cara. Viu? Já vi. Na verdade, eu participei de um webinar de pessoal da Espanha que eles tinha um gerente de produto lá da Adobe também no webinar, né? E ele mostrou a funcionalidade e, assim, é como se fosse o Flow Builder do Salesforce ou do Marketing Cloud. É bem parecido e ela vai estar disponível nas Smart Campaigns. Então, você tanto vai conseguir ver a Smart Campaign como lista, né? Igual a gente vê hoje, lista, entre aspas, né? Mas o passo a passo ali, né? De cada um dos flow steps. E quando você clica ali no botãozinho, daí você vê ela de forma visual. É muito legal. Então, dia 21 de junho vai ter um webinar para apresentar isso para todo mundo. A gente vai ter esse momento também hoje à noite, com o pessoal da Adobe, os Mag Leaders vão ter. E a gente está já pensando até no próximo bate-papo aqui com vocês, trazer um pouco dessa apresentação, já em português, e de um jeito mais próximo que a gente consiga trocar essa ideia melhor. E Às vezes já é um webinar para o mundo inteiro. A Laís já viu também lá no Adobe Summit. Também. Chique. Eu vi a apresentação deles também no webinar, no Adobe Summit Online, no caso. Parecia bem legal. Bem ansioso. E aí, aqui é só uma carinha de quem vai estar amanhã na Champion Office Hours. Essa galera, a Jane, a Jay, a Beth, a Lauren. É uma galera bem boa, assim. Eu particularmente conheço a Lauren, trabalho com ela na mesma empresa. E conheço o AJ também, já vi muito conteúdo dele. Então, são pessoas que manjam bastante de Marketo e que vão conseguir tirar qualquer dúvida que vocês tenham também. Vou mandar os links aqui já já. Pode passar aí, Bruno. Boa. Beleza. Então, começar falando aqui de lead scoring. Acho que eu gosto de pensar no lead scoring como se fosse um contrato entre marketing e vendas, tá? Então, a gente tem é como se o lead scoring, na verdade, é como você vai usar para uma metodologia que você vai usar para determinar se o lead é qualificado ou não, né? Você vai pontuar cada uma das atividades dele, né? Para você, enfim, determinar o nível de engajamento, né? E eu gosto de falar que é um contrato porque aqui acho que a parte de marketing, né, em implementação no programa propriamente dito,
talvez seja uma parte menos importante do que o alinhamento que você precisa ter com vendas e com o processo como um todo, tá? Porque enfim, a gente trabalha com marketing, a gente sabe que quando a gente entrega uma lista de leads para os vendedores se dedicarem o tempo para correrem atrás ou para contatarem, enfim, a gente fica nessa briga entre os leads gerados por vendas não são bons o suficientes, ou se no marketing vai falar, poxa, os vendedores não estão correndo atrás dos leads que a gente tem gerado para eles. E o lead scoring serve para botar um parâmetro nessa discussão do tipo, opa, o que quer dizer um lead qualificado para você e para mim, né? Então, a partir dessa metodologia, né, do lead scoring, a gente consegue determinar, opa, então tá bom, se a pessoa participar de um evento é tantos pontos, se participar de tal, sei lá, de um webinar, ou se preencher um formulário de solicitação de demo, ou baixar um white paper, ou clicar no e-mail, enfim. A gente vai dar uma pontuação para ela e quando chegar, sei lá, a gente chama de scoring threshold, né? A palavra em português é limiar, mas é muito feia, né? Sei lá, no limite ou na pontuação. Enfim, limiar, vai. Na pontuação, obrigado, cara. Quando chegar nessa pontuação, então, marketing vendas está concordando que essa pessoa aprendeu ou demonstrou interesse suficiente sobre a empresa, né? Para que o vendedor dedique tempo para ela, tá? Então, por isso que eu falo que é um contrato, tá? Porque aqui você está alinhando os resultados da área de vendas com os insumos aliás, os resultados da área de marketing com os insumos da área de vendas, tá? E aqui só um desenho aqui de um funil bem básico aqui, tá? Isso aqui considerando já leads adquiridos, melhor, pessoas adquiridas dentro do marketo, tá? Então, o lead scoring, ele vai fazer com que as pessoas saiam de MQL para SAL, tá? A gente vai falar isso de Marketing Qualified Lead, né? De lead qualificado por marketing para lead aceito por vendas, tá? O lead scoring vai ajudar a fazer essa etapa aqui do processo, né? Na verdade, de inquiry, né? De pessoa nova, né? Até chegar em vendas, tá? E falando um pouco de preparação, né? Para a implementação do lead scoring, né? Na verdade, acho que aqui a gente colocou no Marketo, mas na verdade acho que é na a implementação do lead scoring na empresa, né? Porque isso, como eu falei, a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar muito próximo da área de vendas, né? A gente é um projeto que tem que andar de mãos dadas com vendas, tá? Porque senão não funciona, tá? Não adianta implementar um programa de lead scoring no Marketo e simplesmente chegar para vendas e falar, olha, esses daqui são os MQLs que a gente gerou. Vai dar problema, tá? Aqui é um projeto junto, sabe? É muito mais relacionado a sales ops do que somente campanhas, tá? Só que daí quando você olha a marketing e vendas como um todo, você vai perceber que o lead scoring, na verdade, ele vai atravessar tanto campanha quanto estratégia de paid media também, né? Porque, poxa, quais os canais que estão gerando mais MQLs, né? Os MQLs com maior qualidade e tudo mais, né? Mas o começo do processo do projeto é marketing, vendas, sentando, alinhando as responsabilidades, pessoas-chaves, as ferramentas envolvidas, nomenclatura, processo, treinamento da equipe, tudo isso tem que ser alinhado entre as duas áreas, né? Mapeamento do processo é muito importante e isso não é só em termos de em termos de integração das ferramentas, né, de oportunidade e tudo mais, mas também o que fazer, o que fazer caso a oportunidade seja rejeitada, quais os tipos de rejeição, quais os valores no campo lá do pick list lá do seu CRM, né? Então, todos esses detalhes precisam ser alinhados antes da implementação, porque a partir do momento que você tem todos esses valores definidos, né? Você tiver o seu programa de lifecycle para você depois... Na verdade, você ter o seu programa de lead scoring e depois o seu programa de lifecycle facilita a vida, tá?
Então, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas o ideal é você ter um processo bem definido, bem desenhado para conseguir implementar com sucesso desde o começo, tá? Os desafios do negócio, claro, é geração de leads, a qualidade dos leads, né? Você começar um projeto desses já com orientação aos problemas que você tem hoje para resolver, né? É sempre muito mais fácil até para direcionar o andamento ou a calibração do lead scoring mais para frente, tá? E também aqui, em relação à expectativa, é sempre bom a gente entender quais as metas de geração de leads, né? De MQLs, né? Tem algumas empresas que possuem esses tipos de meta, né? Então, também entender com a liderança, né? E alinhar também no começo do projeto, né? Que, poxa, o lead scoring não vai fazer milagres que, poxa, amanhã todos os leads gerados vão ser de extrema qualidade e já era. Não funciona assim, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De leads que pontuam no programa de lead scoring e vendedor chega lá, poxa, esse cara aqui, a empresa não tem interesse, o cara não tem grana, um lead muito ruim, não sei o quê. Então, é uma metodologia que leva um tempo para ser ajustada, tá? Então, de novo, é algo que marketing e vendas tem que andar de mãos dadas aqui. No começo, leads swings vão ser, MQL swings vão ser gerados, você vai voltar no marketo, vai revisar a pontuação, vai voltar e vocês vão trabalhar sempre nessa vai e vem, né? Nessa relação de feedback aí com os vendedores, tá? Lógico, KPIs, né? Também depois para entender como que a geração de leads vai ser mensurada, né? E também acho que até isso deveria estar mais acima aqui, mas o alinhamento do ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile aqui, que vai servir de guia para o lead scoring, né? Então, se, por exemplo, se o seu ICP é por exemplo, uma pessoa com cargo de gerente, ou, enfim, uma pessoa com cargo de diretor, ou gerente, ou VP, da indústria, sei lá, XYZ, automotiva, e numa empresa com mais de 5 mil funcionários. Né? Então, o seu lead scoring vai partir de cima para baixo. Então, essa pessoa aqui dentro do seu lead scoring vai ganhar mais pontos do que as pessoas que, sei lá, forem de outra indústria, ou tiverem cargos menores, ou empresas de menor porte, tá? Então, a definição do ICP, ele é fundamental para você conseguir definir os valores também de cada uma das dimensões, tá? E aqui eu acho que eu já falei um pouquinho disso, né? Mas analisar os dados junto com vendas, entender quais são os problemas, como que está sendo a taxa de conversão, como que está sendo o aceite de vendas. Na verdade, como está sendo a taxa de conversão, né, em novos negócios e tudo mais, né? E depois também sentar com os vendedores aí, né, com o time de vendas. E quando eu falo vendedores, eu falo com a equipe de vendas, tá? Sentar com vendas para definir as atividades, né, e chegar num acordo aí em relação aos valores, tá? Uma coisa que é bem legal aqui é fazer um exercício olhando para a base do marketo, né, em relação às atividades e olhar para as oportunidades geradas também, para você conseguir fazer uma modelagem da pontuação aí que você vai implementar no marketo. Alguma pergunta? Alguma observação, comentário? Por enquanto o pessoal não manda nada, mas Não. podem ir mandando aí se tiverem qualquer questão, pessoal. Beleza. E, bom, aqui acho que em relação ao marketo, criação do programa, tokens, a gente também vai falar um pouquinho dos diferentes tipos de campanha, regras de qualificação das Smart Campaigns e também como fazer o backfill, né, ou como atualizar os valores dos leads existentes na base de dados. Tá? Agora,
passar o bastão aqui para o Lucas. Primeiro você quer mostrar a planilha, Bruno? Ah, beleza. Ah, bacana. Partir pro... Acho que esse documento é, na verdade, o Santo Graal, assim, né? O que vai acordar tudo. Sim, aqui acho que tem uma. Não é o único modelo, né, que existe, enfim, aqui é uma proposta aqui de como organizar tudo isso que eu falei agora, né, para implementação no Marketo, tá? Então, basicamente, dividir aqui o. Acabei nem falando disso, né, mas acho que depois o Lucas vai comentar um pouco melhor, mas aqui no Marketo a gente normalmente faz o scoring por duas dimensões, né, de comportamento e demográfico, né, ou firmográfico, né, da empresa. E aqui em comportamento, a gente... deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. A gente separa nas categorias, né, que a gente consegue mensurar dentro do Marketo. Só que, assim, isso aqui não é regra, tá? Por exemplo, nessa empresa aqui hipotética, tá, que é um modelo que foi implementado aqui numa empresa que eu estou trabalhando atualmente, para a behavior, a gente está olhando só para e-mail, atividade web, social, webinar e eventos, tá? Poxa, é um monte, né? Daí, só que aqui no demográfico, a gente está olhando só para job title, tamanho da empresa e segmento, tá? Então, aqui você pode também colocar do tipo, poxa, aqui a gente está fazendo uma pontuação diferente para, deixa eu ver, para infográficos aqui, em relação a case studies, em relação ao webinar, né, assistir gravação de webinar, tá? Então, aqui varia muito de empresa para empresa e isso aqui está diretamente relacionado com o plano tático, né, de marketing, tá? Então, não é um checklist, tá? A sua empresa não precisa fazer tudo isso daqui, o seu modelo não precisa ter todas essas Smart Campaigns aqui, sabe? O seu programa não precisa ter todas essas Smart Campaigns, tá? Mas ele precisa estar alinhado com o seu plano de marketing, né? Precisa estar alinhado com as atividades que você executa e também se você, lógico, por exemplo, aqui essa empresa aqui faz muito evento offline, né? Então, se você controla isso no Marketo, né? Legal, você consegue pegar aqui, mas se você não controla isso no Marketo, talvez isso seja uma ótima oportunidade para você trazer isso para dentro da ferramenta também, tá? Então aqui tem essas dimensões, né? E aqui, só para não me aprofundar muito, mas a gente tem aqui os valores de cada atividade, tá? E a forma como eu entendo que é um pouco mais fácil, até o template aqui que o Lucas vai mostrar também utiliza, ao invés de você pregar esse valor aqui na Smart Campaign, né, você usa tokens, né, no programa para atualizar cada um dos valores. Isso acaba dando mais flexibilidade e mais agilidade depois quando você precisa atualizar o seu programa, tá? E aqui entra um pouco do que eu falei sobre o ICP, tá? Então, por exemplo, nesse modelo aqui que a gente está trabalhando, nessa planilha aqui, a gente tem como meu ICP aqui, como o ideal são pessoas C-level, VP, C-level, VP, né? Tipo, altos executivos. E aqui, dentro dessa dimensão de job title, eles que ganham a maior pontuação. Tá? Aqui em segundo nível eu tenho diretores e depois aqui eu tenho o nível de especialistas e gerentes. Tá? E depois, aqui, employee count, a mesma coisa. Aqui o meu ICP fala que empresas acima de 10 mil funcionários eu vou pontuar com 30 pontos. Tá? Aí depois aqui as outras faixas, né? 20, 10. Aí você fala para mim, tá, Bruno, e aí? E o pessoal com menos de 2.500? Nesse caso aqui, essa empresa pediu um score negativo. Tá? Então, se a sua empresa tem menos de 2.500 funcionários, a gente aplica um score de menos 100. Daí que é para a pessoa não se qualificar mesmo como a MQL, porque não é o ICP dessa empresa aqui. Tá? E a mesma coisa aqui com segmento. Tá? Com segmento, com industry. Tá?
Então, o ICP aqui fala que é Financial Services, Healthcare, aliás, sistema bancário, saúde, produção, enfim, e consultorias, né, serviços profissionais, aqui é o nosso ICP, né, e os outros segmentos acabam recebendo uma pontuação menor, tá? E depois, só uma coisa importante também para a gente lembrar é que o scoring não é algo estático, tá? Então, por exemplo, se eu abrir um e-mail hoje, eu sou diretor, enfim, etc, etc, vou, sei lá, ganhar 80 pontos, por exemplo. Não cheguei a virar um MQL. Eu não vou ficar com 80 pontos para sempre, tá? Daí a gente tem aqui, dentro do programa já previsto aqui, o score negativo, tá? Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se eu ficar sem atividade por 90 dias, eu perco 20 pontos, tá? Então, isso ajuda a ir limpando o funil, né? Limpando seu relatório com pessoas que engajaram, mas depois, por algum motivo, perderam interesse e tudo mais, né? E também é sempre interessante você incluir, né, algumas dimensões negativas aqui para quando a pessoa se desinscreve da sua base de e-mails, né, dependendo da situação, né? Pessoas que visitam páginas de empregos, né? Ou pessoas que já submeteram um formulário na página de vagas, né? E tudo mais, né? Concorrente também, né? Claro, né? A gente aqui também já pontua ele negativamente, né? E dentro do modelo aqui, né? A gente também tem o que a gente chama de hand raiser, né? Que são pessoas que solicitaram contato e que você, sei lá, estão muito interessadas, né? Então, aqui nesse caso aqui, pessoas que preenchem o formulário de contato ou o formulário de solicitação de demo, né, de demonstração, eles ganham 100 pontos, viram MQL automaticamente e eles têm uma prioridade para serem contatadas pelo time de vendas, tá? Então, de novo, esse é um projeto, né, que quando vocês iniciam ele tem que ser de mão dadas com vendas. Tá? Tem que ser de mão dadas com vendas porque você vai interferir diretamente na rotina de vendas quando você gerar esses contatos, esses leads aqui com mais interesse, né? E como eu falei, é um contrato. Então, se a pessoa preencheu um formulário de demonstração, o pessoal de vendas vai lá e vai priorizar ele para contatar ele e tudo mais, né? E se não for um lead bom, então daí ou a gente volta pro modelo para revisar ele, né? E se a gente não conseguir revisar o modelo para deixar ele conforme a expectativa de vendas e da liderança, a gente acaba quebrando a confiança no modelo, tá? Então, eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes aqui, mas acho que eu vou falar de novo, que é um processo que depende muito da área de vendas também, tá? Então, marketing e vendas aí andando de mãos dadas, tá? Esse link aqui eu vou deixar aqui no chat, tá? Daí quem quiser uma planilha aqui, solicita para mim aí compartilhar que eu aceito aqui depois, tá bom? E é com você agora, Lucas. Queria fazer primeiro uma recapitulação de tudo que a gente já falou, porque acho que foi bem denso. Desculpa, gente. Passar só pelos tópicos principais. Primeiro, a gente não falou de Marketo até agora, praticamente, porque realmente não tinha o que falar de Marketo. O processo de scoring, ele acontece todo antes de entrar no Marketo. No Marketo, de fato, vai ser só a parte final, a parte de implementação, né? Então, primeiro, tem que estar muito alinhado com vendas, tem que alinhar expectativas com as lideranças de marketing e vendas, tem que estudar o atual modelo, então, de como que está funcionando hoje uma relação de oportunidades geradas ali com qual atividade que esses leads fizeram. Então, os leads estão indo de marketing para vendas, estão passando pelo quê? Como que eles estão funcionando. Por fim, tem que chegar nessa planilha gigante e fechar. Então, mapear todas as características demográficas dos leads de acordo com o seu ICP, definir todas as características de comportamento de acordo com o que faz sentido, o que vocês combinaram com vendas, e isso tem que estar no final acordado
lideranças, então começar a ir de fato para o marketo. E depois disso vai todos os processos de iteração e tudo mais, com certeza não é um modelo que fica estático para sempre, não quer dizer que essa planilha vai ser sempre a mesma e nunca vai mudar, mas que você precisa estar com ela construída, porque senão você vai ficar no marketo. E aqui eu vou mostrar para vocês um modelinho de lead scoring construído dentro do marketo. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, podem ir mandando aí no chat que a gente vai conversando também. Se não tiver ficado claro também, e se vocês tiverem precisarem que a gente repita tudo, ou falar, não, tá muito tranquilo, também podem mandar. Sim. Vocês já estão vendo a tela aqui? Sim. Eu respondo pelo pessoal. Então, Sim. valeu. Sim. Esse daqui é um programinha que vem basicamente do template do próprio Marketo. Depois a gente vai mostrar para vocês como chegar nele, com algumas alterações só de como fazer um lead scoring. E aí, deixa eu pegar, primeiro abrir uma Smart Campaign de interação aqui. Então, uma pontuação específica para quem clicou em um e-mail. Então, super tranquilo, clicou um link que não contém ponto .pdf ou ponto .unsubscribe, porque muitas vezes ponto .unsubscribe vai ser algo negativo, né? E o PDF, às vezes, você quer dar um outro valor. E aí o flow, sempre você mudar o score e o behavior score, aqui no caso de interações, você poderia colocar o valor aqui que você quer mudar na hora. Você poderia colocar mais 10, por exemplo. Eu quero mudar o score aqui para mais 10 toda vez que uma pessoa clicar em link. E fazer isso com todas as campanhas. Qual que é o Lucas, problema disso? só um comentário só, cara. É que aqui, só para destacar que esse flow step aqui de change score, ele aceita só valores como se, como se fossem variação, tá? Então, por exemplo, ou é mais 10 ou menos 10. Se você colocar 10 somente, ele não vai, tá? Pode colocar igual zero, né? Só é a Igual a única coisa. zero, Então, isso só para. Quando você vai na tabzinha lá de My Tokens no programa, ele mostra lá os exemplos, né? Mas aqui só para destacar isso, que é bem interessante, porque aqui o que a gente está falando, na verdade, por exemplo, nesse exemplo que o Lucas colocou, mais 10, a gente está somando 10 no Person Score. A gente não está definindo o Person Score para 10, tá? A gente está adicionando 10 pontos. Tá? Exato, sempre somando. Sempre somando. E por isso que não pode ser um change data value também, porque o change data value ele só aceita um valor estático, o change score ele aceita somas e subtrações e igual. Exato. Pode ser. Vamos lá, Vanley. Pode ser feito em todas as campaigns no Flow? Não tem nenhum tipo de restrição necessária de criar uma campaign à parte? Olha, cara, a boa prática é você ter um programa de scoring central. Total. E você não espalhar o lead scoring nas suas smart campaigns. Não sei se é nesse sentido que você tá perguntando, cara. Mas exatamente. Não, você pode, não tem nenhuma restrição. Se você quiser colocar um change score em todos os seus programas, em todos os smart campaigns lá de envio, enfim, você pode fazer. Mas por isso que aqui, Lucas, volta na Smart List, cara. Smart Aí List. dessa mesma. Ó, tá vendo aqui que a gente está colocando clicks, link in e-mail e Zene? Então isso quer dizer que qualquer e-mail já vai trigar essa daqui, entendeu? Entendeu? E por que é boa prática criar algo separado? Porque vamos dizer que, depois você implementou aqui o seu lead scoring pela primeira vez e o pessoal de vendas falou, putz, o clique em e-mail está pontuando demais, não está sendo legal para a gente tem que diminuir. Se você está aqui, você simplesmente vai lá nos tokens e muda o valor. Então, aqui a gente tem um e-mail click link, está valendo 8, a gente pode mudar para 4. Com tranquilidade, atualizou automaticamente a nossa campanha. Se está espalhado por todo o marketo, isso vai se tornar uma dificuldade para a gente, porque a gente vai ter que ir em 200 campanhas diferentes para atualizar. Então, o ideal de estar centralizado é por isso a boa prática. Muito obrigado pela pergunta, Ivanley. Excelente pergunta. Sim, sim. É bom relembrar as boas práticas e por quê.
E então, existem campanhas tanto para ganhar scoring por meio de interações, que são todas muito similares a esse click link no e-mail. E existe também as demográficas, que vêm justamente do seu ICP. Como, por exemplo, aqui o annual revenue. Então, se a empresa faz mais de 100 mil reais por ano, a gente vai para um flow que vai olhar as faixas de valores de acordo com as faixas, muito similar ao que o Bruno mostrou ali. Atualiza o scoring de acordo com o token em si. Então, aqui não tem mistério nenhum também, tá, pessoal? E aí, essa bet corrente para rodar todo dia ou até toda semana, porque não costuma ter muitas mudanças. E aí a gente vai para também, aí também de status de programa, então é marcado como sucesso, como attended num live event ou num webinar. A gente também pode estar associando um lead scoring de acordo com ele. Vai muito também daquela questão de controlar eventos físicos, às vezes, via Marketo. Então, está fazendo trade shows, está fazendo eventos presenciais mesmo. A galera a gente está importando lista de quem foi, de quem participou das palestras e quem visitou a região ali da nossa empresa. A gente pode estar depois associando a mudança de score a esses list imports que vão transformar a pessoa em um determinado status dentro do programa e dar uma pontuação de acordo com isso. E uma de score decay também, de decréscimo de scoring de acordo com a inatividade. É uma campanha que olha se a pessoa não fez nada, não teve nenhuma atitude que teve nos últimos 30 dias, e não foi criada também nos últimos 30 dias, tem o seu scoring maior do que 0, praticamente, né? Maior do que 10, que poderia ir por 10. E vai lá e diminui o scoring, se vocês forem ver esse token aqui. Decrease score no activity é menos 10, justamente, ele está sempre ali diminuindo. E aí, não sei se ficou claro para vocês, a gente passou aqui por várias campanhas, e a gente tem sempre o Behavior Score e o Person Score, ou o Demographic Score e o Person Score. Dentro do Marketo e dentro de algumas plataformas de informação de marketing, a gente tem essa melhor prática de separar o score da pessoa em dois, um que vem de comportamento e um que vem de demografia. E por que isso? Se tá ali, fez o seu lead scoring, a pessoa passou por ele, chegou a valer 100, foi para vendas. E vendas falou, putz, esse lead é bom, mas não agora. Eu preciso que você nutra mais ele, que ele chegue de novo ali ao MQL, aquela pontuação que a gente determinou, para poder, de fato, vender para ele. Então, esse lead vai voltar para o Marketo do CRM e você vai resetar o score dele. Mas você não pode resetar o score dele total, porque demograficamente ele continua tendo ali uma pontuação associada a quem ele é, ao carro que ele tem, à empresa que ele está. Caso você vá lá e só retira todo o behavior score do cara e o person score se torna só o demographic. Beleza? Fez sentido isso tudo aqui para vocês? Bruno, você quer mostrar como é que chega nesse programa aqui via Marketo? Ah, beleza. Deixa eu mostrar aqui. E nessa instância aqui não dá para chegar. Só que eu acho que você tem que parar de compartilhar, cara. Boa. Parei aqui. Tem. Sem lei. Exatamente. Só mostrar aqui que acho que talvez nem todo mundo já tenha visto isso. Enfim. Beleza. Aqui a gente está aqui no Marketo, né? E quando a gente clica aqui na bolinha aqui do Workspace, a gente tem a gente tem aqui o botãozinho do New, tá? Esse Cara, eu acho que essa daqui tela ainda não foi. não foi. O que vocês estão vendo aí? Peraí. Tá vendo? Exatamente a tela do Mug. Eita, desculpa, gente. Olha aqui, ué. Vocês não estão vendo ainda?
Estão vendo agora? Só aqui na tela do... Caramba, peraí. Pior que eu... Porra, compartilhando... Ah, tá. Beleza, agora vocês vão ver. Agora vocês estão vendo, né? Agora Isso, sim. agora sim. Ah, beleza. Então, aqui quando vocês clicarem na bolinha aqui do Workspace, dependendo da assinatura, né, dependendo do contrato que vocês têm com a Adobe, vai aparecer esse Import Program aqui, tá? Isso aqui não são todas que tem, tá? Aqui você escolhe qual que é a subscription, né? Aqui, por exemplo, se você tiver duas instâncias, né, de produção e sandbox, por exemplo, e elas estiverem conectadas, quando você clicar aqui, vai aparecer Marquero Program Library e a sua outra instância do contrato, tá? Então aqui não necessariamente vai ter sempre só Program Library, tá? E aqui no Import Program tem todos os... Não todos, né? Mas tem uma boa variedade aí de programas aí para serem importados, tá? E aqui no caso de scoring tem três opções aqui, né? Normalmente a gente usa só o Behavior e o Demographic. Mas, de novo, é um template, né? Então, não quer dizer que vai servir perfeitamente para a empresa de vocês, tá? Porque vocês vão ter que customizar ele, vão ter que, enfim, adicionar as dimensões e tudo mais nele também, tá bom? E... Peraí, deixa eu compartilhar aqui agora de novo. Peraí... Foi. Estão vendo aí agora, né? Aí, foi. Ah, beleza. Boa. E depois vocês fizerem todo esse programa dentro do Marketo, né? De scoring, vocês têm que ter sempre um feedback ali constante com vendas, tanto sobre a quantidade e a qualidade dos leads que estão sendo gerados. Então vai sempre acontecer ali do pessoal de vendas achar que está sendo muito, não consigo focar porque está sendo pouco, que não está dando para gerar receita bastante. E se a qualidade deles está sendo boa, se estão conseguindo converter ou se a conversão está ficando abaixo do esperado, né? Se está enviando muitos leads desqualificados, na verdade. E também, desculpa, Lucas, só adicionando aqui também, cara, que e também serve como um termômetro para saber se estão sendo realizadas as atividades o suficiente para que as pessoas se qualifiquem a ponto de virarem MQL também. Só a partir de marketing também, tá? Então, acho que é um termômetro legal também para ver como que está a saúde aí do plano tático também. E aí, eu acho que o mais bacana ali de ter o lead scoring na minha visão, assim, com uma pessoa muito de exatos, muito analítica, é que você consegue, cara, ter uma noção concreta de qual está sendo o impacto de marketing na geração de receita. Você vê exatamente quantos leads está passando para MQL, quais são as oportunidades, quantas estão sendo fechadas. Você consegue ver a receita completinha do que você está fazendo. E aí, eu levo essa frase para minha vida, assim, quem não mensura não gerencia, né? Então, se você não tem esse número, você não sabe qual está sendo o seu impacto no negócio, fica difícil gerenciar qual que é o seu valor de fato para o negócio, né? Porque você pode ter um grande valor, e as atividades de marketing podem ter um grande valor, mas você não consegue provar. E com lead scoring, e com essa passagem, esse controle todo dos leads estão passando entre marketing e vendas, você tem esse valor muito claro e que você consegue levar em reuniões tanto ali do time, quanto reuniões de C-level, de o quanto que o marketing está sendo impactado, está impactando na geração de receita. Boa. E aí, lead scoring está extremamente relacionado com lead lifecycle. É um tema que a gente só queria trazer aqui como uma mini introduçãozinha, que é realmente o caminho que um lead faz entre ser uma pessoa desconhecida para você até ser um cliente seu, né? Então, ele começa ali como anônimo, se torna conhecido, pode ser por um fill out form, por uma importação de lista, por algo assim. Começa a interagir com seus conteúdos, então se torna um lead engajado. E aí, quando ele está no engajado, a gente começa a olhar muito para ele, né? Quando ele chega naquela pontuação limite que a gente falou, ele se torna um MQL. Vendas para esse estado de SAL, que é para alguém fazer a qualificação dele, se ele realmente faz sentido ou não. Depois disso, ele se torna uma oportunidade que pode ser vencida ou não. Então, esse caminho de cima é o caminho do sucesso, é o caminho principal do Lead Lifecycle, que a gente monitora para garantir que está
tudo funcionando 100%. E a parte de baixo são os chamados detours, são os caminhos possíveis que ele pode tomar se não sair tudo 100%, né? Então, a qualquer momento de conhecido até oportunidade, basicamente, um lead ele pode acabar virando desqualificado, porque pode se entender que ele não faz sentido para o negócio, que esse lead nunca vai ser um comprador e que, sei lá, é um competidor que está assistindo a gente, ou que é uma pessoa que não tem o menor interesse na gente. Ele pode se tornar um lead reciclado, se ele chegar ali no QL ou no SAL ou na oportunidade, se entender que ele é não agora, que ele tem que ser mais nutrido, que ele tem que entrar mais em contato com o nosso conteúdo para então ser passado para vendas. Ou ele pode até chegar a ser uma oportunidade, ser negociado por vendas e não fechar, acontece. E aí quando ele não fecha, ele pode ser tanto desqualificado quanto reciclado também. E acho que é basicamente isso. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Isso aí, cara. Boa. Isso aí. Então, Peraí. Ah, pronto. E para fechar aqui, né, Lucas? A gente só queria trazer alguns pontos aqui de boas práticas, né? E como que isso está relacionado aqui com o que a gente está conversando hoje, tá, gente? Então, primeiro aqui, a gente tem que pensar que templates de programa, qualidade de dados, lead scoring e lead lifecycle, ou funil, ou como vocês chamam aí na lead management, enfim, como vocês chamam aí na empresa de vocês, tudo isso está relacionado, tá? Então, primeiro aqui, em Center of Excellence, vocês terem uma galeria de templates personalizada para a empresa de vocês, com os status corretos, com a nomenclatura correta, seguindo o nome correto, com os canais corretos também, e com os formulários, se vocês usam formulários locais, ou se vocês usam formulários globais, ou se vocês têm os formulários, igual eu chamei de hand raisers, né? Eu não sei como que traduz isso para português, mas é como se fosse os... não sei, cara. Como que se chama levantada isso? de mão, praticamente. Beleza, uma levantada de mão aí, sabe? Então, é muito importante vocês terem isso tudo muito organizado, porque, por exemplo, para webinar, né, você consegue pontuar a mudança de status no canal. Tá? Então, você não precisa... a pessoa abriu o programa, aliás, clicou, preencheu o formulário de registro de webinar. Não, você só controla a pontuação de webinar, quem mudou de status dentro daquele canal, entendeu? Então, com isso, você consegue ganhar tempo e deixar um programa mais genérico, né? Que acho que isso vai de encontro com a pergunta do Vanley, né? Poxa, eu posso colocar isso no flow de cada campanha? Pode, só que o trabalho que você vai ter depois, se você precisar mudar isso, é muito maior. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de boas práticas para lead scoring, é você deixar isso centralizado e com as smart campaigns genéricas para que você consiga cobrir todas as possibilidades dentro da sua instância. Tá? E do outro lado aqui, né, mas também muito importante, é a qualidade de dados. Tá? Se você não tiver... E assim, isso, poxa, acho que é meio... óbvio, né? Mas se a gente não tiver dado demográfico, né? Se a gente não tiver o cargo, segmento, enfim, qualquer informação da empresa, o tamanho da empresa, qualquer coisa que seja relevante para o nosso modelo, para o nosso lead scoring, as pessoas não vão virar MQL, porque a gente não tem dado para fazer com que elas cheguem até um MQL, tá? Então, e também tem um outro caso, você pode ter dado, mas, por exemplo, se você tiver as funções, com cada um com nome, sabe? Tipo, com abreviação, ou em inglês, ou em português, ou espanhol, né? Enfim, dentro do mesmo campo, você também não vai conseguir fazer o scoring demográfico de uma forma muito eficiente, porque você vai ter que colocar muita regra, ou você vai ter que ficar atualizando as choice options na Smart List, na Smart Campaign toda hora para conseguir pegar esses valores. Então, partir do princípio que tudo isso daqui ele vai ser alimentado por data quality também, tá? Então, quanto mais padronizados os dados estiverem, quanto mais limpos eles estiverem, quanto mais
fácil para os vendedores entrar essa informação estiver, né? Então, por exemplo, se você tiver o campo de job title como um campo de texto aberto no Salesforce, trabalha para mudar ele para um pick list, tá? Que daí você elimina um monte de problema com padronização do futuro e você consegue trazer isso de forma mais fácil para o lead scoring, tá? E também tem um caso que acontece muito, principalmente quando a gente tem aqueles campos que é só o e-mail para você preencher para, enfim, baixar alguma coisa e tudo mais, né? Só a partir do e-mail, a gente, assim, bom, coloca entre aspas isso que eu vou falar, mas a gente não consegue muita coisa. Mas se você tiver uma plataforma de enriquecimento de dados, né, integrado ao Marketo, daí começa a ficar interessante, porque a partir do domínio, você consegue, caso esteja disponível, né, isso não é para todo mundo, mas você consegue pegar o segmento da empresa, o tamanho da empresa, o cargo da pessoa, o nome completo da pessoa, país, cidade, CEP, consegue pegar um monte de outras informações demográficas que podem enriquecer o modelo, né, e ajudar a encontrar mais pessoas dentro do seu ICP, tá? E aqui, lógico, né, que quando a gente fala em Center of Excellence, a gente está falando de operação como um todo, né? A gente está falando de campanhas, a gente está falando de clonar programas, a gente está falando de e-mails sendo enviados, da newsletter semanal, mensal, enfim, o que vocês fizerem, tá? E tudo isso vai impactar no lead scoring, tá? Então, se você começar a construir seus programas errado, né? Se você não ativar as Smart Campaigns para fazer a progressão dentro do canal, ou para não fazer a mudança de status para influenciado para quem clicar no link lá da sua newsletter ou do white paper que você está mandando, o lead scoring não vai funcionar, tá? Ele vai ficar meio capenga aí, tá? Então, por isso que é importante a gente ter sempre os programas padronizados, construídos da forma certa, para o lead scoring funcionar e para depois os seus leads fluírem aqui pelo seu lead life cycle, né? Que você conseguir medir quantas pessoas você tem em cada estágio, qual é a sua taxa de conversão, conseguir entregar eles para vendas e conseguir gerar mais oportunidades, tá? Bom, acho que é isso, gente. Acho que a gente pode. Não sei se alguém tem. Você quer adicionar alguma coisa a mais, Lucas? Desculpa, cara. Falei um monte Não, aqui cara, aí agora, você cara. passou por tudo, né? O básico, assim, de, pô, se sua base é lixo, é lixo também, não tem o que fazer, É, pô. Você não tem bons dados, não tem um bom centro de excelência, nem tem um lead scoring agora. Começa consertando essas coisas que são necessárias pra você chegar lá um dia. E não é nenhum, jeito que eu falo parece até algo escroto, né? Mas não é nenhum demérito. Tempo consertando sua base de dados, todo mundo já Já fez isso, já passamos meses e meses consertando base de dados e Center of Excellence, porque parece simples, mas é muito importante e muito trabalhoso também. Então, olhem com isso para isso com carinho. sim, muito carinho, por favor. Center of Excellence e qualidade nos dados, gente. Muito importante. E Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento também. então eu vou parar aqui a gravação já. Stop recording aqui.